Fala galera, hoje é dia de Homem-Aranha Velocidade. É uma história da Marvel, escrita por Dennis Hallum e desenhada por Emílio Laisso no ano de 2019. Depois da história do jogo Marvel's Spider-Man de 2018, o selo Gamerverse foi inaugurado para abordar esse universo nos quadrinhos. Cidade em Guerra foi o volume 1, que é basicamente um resumo do jogo. Mas agora, o volume 2 é uma história inédita para as HQs do Homem-Aranha. Eu já fiz vídeos sobre a história do jogo e sobre o volume 1 do Gamerverse, então se você quiser ver esses vídeos antes, o link para eles tá aqui na descrição. Mas se você já conhece a história ou já assistiu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa no Jardim Botânico de Nova York, onde, mais uma vez, o Homem-Aranha enfrenta o vilão Enxame. O herói pula na água para fugir das abelhas controladas pelo inimigo e tenta prender o Enxame na sua teia, mas as abelhas conseguem escapar e picar o Homem-Aranha, que acaba deixando o vilão fugir. Vendo seu uniforme rasgado pelo combate, Peter percebe que precisa de uma roupa nova ou uma armadura para situações como essa. Enquanto isso, Mary Jane Watson, repórter do Clarim Diário e namorada de Peter Parker, começou a trabalhar com a lenda do jornalismo, o repórter Ben Urich. E eles investigam mais um caso de agressões causadas por um fantasma pela cidade. Um comediante sofreu um ataque durante a sua apresentação, e quando a dupla de repórteres vai até a casa de comédia atrás de pistas, eles olham as gravações da vítima sendo atacada por alguma coisa invisível. MJ diz que nunca viu algo parecido, mas Ben diz que lembra de um caso assim há 15 anos atrás. Só que antes de concluir o pensamento, os carros na rua começam a disparar os alarmes, até as suas portas abertas. Ben é arremessado no ar e MJ começa a ser arrastada por algo que não consegue ver. Só podia ser o fantasma. Mais tarde, Mary Jane entra desesperada no apartamento de Peter, contando o que acabou de acontecer. Mas Peter não acredita em fantasmas e até faz piada sobre o assunto. Inclusive, Mary Jane comenta que, claro que o Homem-Aranha, um vigilante que se balança por teias nos prédios de Nova York combatendo crimes, não acreditaria na existência de fantasmas. No dia seguinte, no Clarim Diário, Peter e Mary Jane se encontram com Ben Urich nos arquivos do jornal para pesquisar mais sobre o caso de 15 anos atrás que Ben tinha mencionado. Ele conta que a colega que fez a reportagem já faleceu, mas ela trabalhava numa investigação sobre experimentos genéticos ilegais nas indústrias Oscorp. Naquela noite, Peter precisa fazer coisas de aranha e sai para testar um novo traje, um tipo de armadura. Só que enquanto impede um assalto, ele percebe que a sua armadura realmente o protege de impactos, mas na hora de revidar, os componentes elétricos dão pane e ele fica travado, apanhando dos assaltantes. Até que ele consegue romper as conexões do traje e finalmente contra-ataca, prendendo os bandidos que serviram como teste de campo. Assim, depois dessa primeira tentativa de criar uma armadura, Peter e Mary Jane decidem descansar e sair para jantar num restaurante. Mas eles não teriam descanso porque simplesmente do nada eles são atacados por um fantasma. Dessa vez, inclusive, uma voz surge, dizendo para que Mary Jane pare com a sua investigação. Imediatamente, Mary Jane convence Peter a ir com ela num médium, algo que Peter é bastante cético. Chegando no local chamado Coelho Negro, os dois são apresentados a Quentin Beck, o homem que lhes mostrará o sobrenatural. Peter desconfia que ele seja um farsante, por todas as câmeras e apetrechos que ele tem no local. Mas antes mesmo que Quentin Beck faça algo, o fantasma volta a agir, derrubando tudo e falando para Mary Jane parar com a investigação. Quentin aproveita que as suas câmeras gravaram tudo e coloca o vídeo online, dizendo que ele realmente era um farsante, mas aquilo foi real.
No dia seguinte, Peter e MJ vão mais uma vez falar com Ben Urich, e ele revela que também foi atacado. Mas ele tem assuntos mais interessantes. Ele foi conversar com o viúvo da colega que fez aquela investigação de 15 anos atrás e mostra para Peter e MJ uma fita que ela tinha dos experimentos da Oscorp. Na filmagem, um cientista faz testes de bombardeio metabólico em James Harvey e ele é aparentemente desintegrado. Só que Ben fala que James não morreu ali, porque a sua colega tem várias entrevistas com ele datadas de depois desse experimento. Mas essa conversa é interrompida quando Robbie Robertson, o editor do Clarim, surge cobrando Mary Jane de uma reportagem atrasada sobre o desaparecimento de comida pela cidade. Mais tarde, Peter continua saindo para testar o seu novo traje, agora melhorado. E enfrenta bandidos armados, conseguindo aguentar tiros de pistolas, metralhadoras e até mesmo explosivos. Logo depois disso, Peter recebe uma ligação de Mary Jane, que estava correndo e dizendo que ia até os arquivos do Clarim Diário para buscar mais fitas dos testes da Oscorp. E antes que ela pudesse checar qualquer coisa nos arquivos do jornal, o fantasma aparece mais uma vez, falando de novo para ela parar de investigar, ou ela sairia machucada. Mas essa não era de fato Mary Jane. Era um holograma criado por Peter, porque a versão de carne e osso estava do lado de fora do arquivo. Aquilo foi uma armadilha para o tal fantasma. Peter chega então no Clarim Diário para encontrar Mary Jane e comenta como pensou naquilo. Foi graças à matéria do desaparecimento de comida, foi onde ele percebeu que o fantasma poderia ser outra coisa. Poderia ser alguém tendo que se alimentar muito por causa de um metabolismo extremamente acelerado. O fantasma, na verdade, é alguém que se movimenta rápido demais para ser visto, e por causa desse metabolismo acelerado, ele precisa comer muito para repor as energias. E com o fantasma trancado no arquivo, Peter e MJ ficam observando as câmeras de segurança até que ele desacelere, já que ele fica sem acesso a nenhum alimento. Então, quando isso finalmente acontece, o casal percebe que na verdade o fantasma é uma garota, uma adolescente, e Peter vai até lá para confrontá-la. A garota estava furiosa por ter ficado tanto tempo presa ali, e o combate dos dois acaba quebrando as portas e paredes e os levando para o meio da rua, onde ela tem acesso à comida. E agora, o Homem-Aranha estava com um problema rápido demais. O Homem-Aranha recebe muitos golpes. Acontece que a sua nova armadura, alterada para esse confronto, consegue armazenar a energia cinética dos impactos recebidos e transforma isso em velocidade para o traje. Mas a fantasma é rápida demais até mesmo para o uniforme absorver tanta carga. Com medo que isso cause uma sobrecarga, Peter foge até o antigo laboratório de Otto Octavius, onde planeja fazer os ajustes necessários para que isso não aconteça de novo. Enquanto isso, no Clarim Diário, Ben Urich analisa a vida de James Harvey. Harvey estava sendo investigado pela morte da repórter Maggie Lorca, a colega de Ben que estava tentando entender os experimentos feitos pela Oscorp. E foram alguns meses depois da morte dela que James Harvey foi encontrado morto num incêndio no seu próprio apartamento. Nesse momento, Mary Jane liga para Ben, perguntando se James Harvey tinha uma filha. E Ben confirma, revelando que o nome da garota é Haley Harvey. Então MJ acredita que James, depois de ter passado pelos experimentos, teve a sua filha, que hoje tem 15 anos, e os efeitos do experimento passaram para Haley. O problema é que, quando ele desliga o telefone, Ben é atacado pela velocista, que culpa o jornalista pelo que está acontecendo. O Homem-Aranha chega a tempo de ajudar Ben, e a garota tenta fugir, mas o herói vai atrás dela em super velocidade também, agora graças à sua armadura melhorada. Ele tenta convencer a garota a parar, mas ela demonstra muita raiva com tudo isso. Nesse momento, a mãe de Haley,
Carla Harvey é chamada na escola da filha, recebendo as notícias de que a garota é uma excelente aluna, mas ela apresenta um comportamento bastante antissocial e não vai para as aulas há pelo menos 2 semanas. Quando Carla deixa o local, Mary Jane a encontra e MJ quer lhe fazer algumas perguntas sobre a sua filha. A mulher diz que é melhor não conversarem ali, elas deveriam ir para sua casa. E Mary Jane a acompanha. Só que, sem que a garota perceba, Carla manda uma mensagem de emergência para Haley, avisando que estava com uma repórter. Então, ao receber a mensagem, Haley abandona a luta com o Homem-Aranha e corre para sua casa. Mary Jane conversa com Carla Harvey sobre o seu marido, e ela conta que os poderes da filha começaram a se manifestar apenas há alguns meses, e ela achava que essa história já tinha se encerrado depois que Maggie Lorca se intrometeu e acabou morrendo. Mas MJ revela que na verdade foi James quem buscou Maggie para desmascarar a Oscorp e impedir que mais pessoas sofressem experimentos como ele sofreu. Ou seja, a busca pela repórter foi para ajudá-lo. Não foi a repórter que o procurou para incriminá-lo, nem nada do tipo. Então, antes que Carla pudesse reparar o erro que cometeu, achando que aquela garota repórter estava ali para lhes fazer algum mal, Haley chega em máxima velocidade, atacando Mary Jane. E a velocista, sem perceber, na sua casa começa a pegar fogo. Com a sua armadura, o Homem-Aranha consegue acompanhá-la e chega imediatamente tirando Haley de dentro do apartamento e a jogando nas águas de Nova York para apagar suas chamas. E isso a deixa inconsciente. No apartamento, Carla Harvey comenta que isso é culpa dela. Por anos, ela alimentou a raiva pela Oscorp, pelo que a empresa fez com o seu marido, e acabou fazendo com que a filha fosse alimentada por esse ódio também. Então Mary Jane pergunta quem foi que colocou fogo no apartamento que matou James Harvey. Mas antes de ter uma resposta, o Homem-Aranha deixa Haley deitada no sofá. O problema é que o Homem-Aranha não consegue se comunicar com Mary Jane porque a velocidade que ele absorveu de Haley era tanta que o deixou praticamente como um fantasma. Em super velocidade, ele se alimenta, estuda, tenta desenvolver uma fórmula para resolver esse problema. E no intervalo de 10 segundos, enquanto espera a mistura que fez chegar na temperatura ideal, ele inclusive salva pessoas por Nova York e impede outro ataque do enxame. Dessa vez, sem o vilão nem perceber o que aconteceu. O Homem-Aranha volta para o apartamento dos Harvey, onde MJ e Carla nem percebem a sua presença. Ele se pergunta se existe uma solução para isso. Então dá um beijo na testa da sua namorada e tem uma ideia. Peter visita os seus falecidos tios no cemitério e lhes diz que ele não pode resolver esse problema com socos. Então precisa do ensinamento dos dois para ajudar Haley. Enquanto isso, no seu apartamento, a menina acorda e sai em busca do Homem-Aranha sem que a sua mãe ou Mary Jane consigam impedi-la a tempo. E quando ela chega na Times Square, o Homem-Aranha conseguiu se transmitir pelos telões de propaganda numa frequência tão rápida onde só ele e Haley podem ver. E ele pede que a garota pare de correr ou vai pegar fogo de novo. Mas ela se recusa. O Homem-Aranha então percebe que não vão ser as suas ações que irão mudar a visão de Haley, mas as suas palavras talvez vão. Enquanto ele tenta convencer a garota sobre como a raiva vai consumi-la, ele vai usando as suas teias para evitar que ela pegue fogo, dizendo que foi assim que o seu pai morreu num incêndio. Sem controle dos seus poderes, ele próprio colocou fogo no seu apartamento. O Aranha sabe que a Oscorp fez muitas coisas erradas e deve pagar por isso, mas ela precisa se controlar para lutar da forma certa. Ele também sentiu muita raiva quando seu tio foi morto, mas percebeu que essa mesma raiva não iria levá-lo a lugar nenhum. Ele precisou focar sua energia em outra utilidade. Nesse momento, o Homem-Aranha mostra que conseguiu criar uma fórmula que pode curar a menina dos seus poderes.
mas ele quebra o frasco com a tal cura, porque diz que essa decisão não cabe a ele. O dom foi dado a ela, e só ela pode escolher o que vai fazer com isso. O problema é que o confronto entre os dois chega a um fim de forma brusca, porque todo o combate contra Halley fez o traje do Aranha sobrecarregar, e isso vai causar uma grande explosão. Mais tarde, Mary Jane revela toda a história para Ben Urich, e o repórter diz que ela deveria escrever a matéria para o jornal. Inclusive isso a tornaria numa repórter de nome. Nesse momento, Peter entra no apartamento de MJ todo machucado e com a sua armadura de velocidade completamente destruída. Então ela pergunta o que aconteceu. Acontece que a sobrecarga da armadura causou uma explosão, e tudo que ele lembra é de ter acordado longe do local um tempo depois. O que o faz supor que foi Halley quem o ajudou. Ela finalmente decidiu fazer algo de bom com toda aquela raiva. Assim, no dia seguinte, um jornal contando a verdadeira história de James Harvey é deixado na janela de Halley, junto de uma caixa e de um bilhete. Peter escreveu para ela que um homem, uma vez, lhe disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que outro, um cientista muito inteligente, o ajudou com um traje super tecnológico. Então ele gostaria de fazer isso por ela. E Peter usou o que sobrou da sua própria armadura para fazer um traje onde a garota agora pode controlar a intensidade da sua velocidade. Assim, ela não vai pegar fogo, e desse jeito pode surgir uma nova super-heroína em Nova York. Era a jovem Halley. E é desse jeito que termina a história. Homem-Aranha Velocidade é o segundo arco do Gamerverse do personagem, e é o primeiro e único inédito, e é totalmente despretensioso. O quadrinho é simples, tem um roteiro amarradinho, sem nada muito grandioso, sem nada muito pesado. É uma história leve, que parece até algo episódico, feito numa narrativa bastante simples e com uma arte muito boa, que é talvez o maior destaque aqui. A HQ não precisa obrigatoriamente de nenhuma bagagem, nem do jogo. E infelizmente não teve nenhuma sequência ou consequência, já que a personagem Halley nunca mais apareceu em nenhuma outra mídia, pelo menos até agora. De qualquer forma, Homem-Aranha Velocidade é um bom quadrinho leve para passar tempo. E é no volume 3 do Gamerverse que as reais ligações com o jogo voltam a acontecer. Principalmente com a DLC, A Cidade que Nunca Dorme. Mas tudo isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.